Tabela Carioca se preparando para a Copa do Mundo, a primeira da nossa história. Sim. Primeira da nossa história. Falaremos hoje aqui junto com o Felipe Lavô sobre o grupo E, o grupo da seleção brasileira, que tem também a Suíça, a Sérvia e a Costa Rica. Das quatro, apenas a Sérvia não esteve na Copa do Brasil. Somente a Sérvia não disputou a última Copa do Mundo aqui no Brasil. Vamos começar então com quem, Felipe? Você que manda. Primeiro jogo do dia 17 é Brasil e Suíça. A gente sabe que estreia sempre tem, Rostov, né? Sempre tem aquela tensão, né? E eu acho que a Suíça vai dificultar muito o Brasil. A Suíça é conhecida desde a década de 30, da década de 50, como o ferrolho suíço. Justamente por se notabilizar com um sistema defensivo bem organizado. E esse ano também está sendo assim. Nas últimas eliminatórias para essa Copa, a Suíça chegou a ficar 6 jogos sem sofrer gols. E chegou com uma defesa bem forte agora para essa Copa. Mas em compensação, eu acho que tem outros pontos ali bem negativos na seleção, como por exemplo, o fato de que muitos jogadores que foram convocados não são titulares em seus clubes. E isso pesou um pouco nas eliminatórias, quando alguns jogadores chegaram fora de ritmo. E quem sofreu mais com isso foi o Seferovic, o centroavante, camisa 9 da Suíça, porque ele joga no Benfica e o Jonas fez uma grande temporada no Benfica, foi o artilheiro lá em Portugal e da temporada europeia. E com isso o Seferovic praticamente não jogou, tanto que ele foi vaiado no jogo que classificou a Suíça para a Copa do Mundo. Então vamos falar da seleção brasileira, que é o que todo mundo quer saber. A lista com poucas polêmicas, mas acho que as polêmicas que tivemos, elas foram altas. A convocação do Tyson acho que foi a principal. Muita discussão também sobre o Fred estar no grupo dos 23. E aí, primeiro, gostou da lista dos 23? Eu gostei porque o Tite manteve uma coerência, né? Acho que nesse aspecto foi interessante. Mas por outro lado, realmente, acho que se a gente for ver por meritocracia, vamos dizer assim, por momento, e também por tudo que foi conquistado recentemente, o Luan deveria estar na lista dos 23. E acho que o Arthur também do Grêmio seria uma boa opção, caso não fosse o Fred. Mas o importante é que jogadores como o Juliano, por exemplo, e outros que eram bem contestados acabaram não entrando na lista. Como seria o seu 11? No gol, quem seria o teu goleiro titular? A minha seleção seria muito parecida com a que o Tite vem falando. Seria o Alisson. Alisson não é mais o Daniel Alves, né? Não é mais o Daniel Alves, joga o Danilo. O Danilo, inclusive, jogou bem o último amistoso, acho que se firmou. A defesa, Thiago Silva e Miranda? Thiago Silva e Miranda. Apesar de eu gostar também do Marquinhos, mas eu acho que estão ali no mesmo nível, os três. Marcelo de lateral, tem alguma dúvida? Marcelo, sem dúvida. Eu poria o Felipe Luiz, já tô falando desde já. Meu titular na seleção brasileira seria o Felipe Luiz. Pelo equilíbrio mais defensivo. Porque é lateral, né? O Marcelo não é lateral. Mas o Marcelo, ele é um cara que ele aprendeu com o tempo a ser lateral. Acho que isso pesa também. E aí no meio campo é Casemiro. Eu gosto do Paulinho. O Paulinho tem uma jogada na seleção muito interessante de infiltração ali no ataque. Você falou da falta de ritmo de jogo. O Paulinho, ele começou bem no Barcelona, mas depois ele ficou no banco durante muito tempo. Sim. E ele tem uma dificuldade muito grande que ele não consegue ir bem no jogo de associação. Ele tem dificuldade no passe. Ele é um cara que ele precisa receber o passe mais na frente quando ele está fazendo a infiltração. Como fazer isso com Casemiro e com o Paulinho? Seria o meu meio campo seria Casemiro, Paulinho e Coutinho. Eu traria o Coutinho para ajudar nessa saída de bola. E até porque você tem jogadores que podem jogar pelos lados, como o William e Neymar, que também voltam um pouco para ajudar e iniciar as jogadas. Por exemplo, o gol do Neymar nesse último amistoso contra a Croácia, o William sai da ponta, vem para o meio e começa a origem da jogada. Acho que ele pode fazer isso muito bem. Costa Rica. O que esperar da Costa Rica? A gente falou, né? Costa Rica foi a queridinha da última Copa do Mundo. Chegou nas quartas de final, foi eliminada contra a Holanda. E assim, é uma seleção que envelheceu, né? Porque a base foi mantida, mas eu acho que isso vai pesar muito nessa Copa. Você tem o Keylor Navas como principal jogador. O Brian Ruiz caiu demais de posição no esporte. O Campbell no ataque também. O Campbell não existe, né? Ele não é mais o mesmo jogador. E acho que na defesa tem um único jogador que se destaca, que é o Kendall Washington, que é um bom zagueiro, é um xerifão. Inclusive fez o gol que classificou a Costa Rica. Mas as perspectivas bem baixas, né? Sim, eu não estou muito confiante na Costa Rica não, para fazer uma campanha nem de perto parecida com a da última Copa. E a Sérvia? Já a Sérvia é uma incógnita, porque mudou de treinador logo depois das eliminatórias. O novo treinador, que é o Krasniqi, uma coisa assim. Você falou, é motivo. É porque o nome dele é de muita consoante o nome dele. E aí, cara, ele mudou completamente a seleção, ele entrou como interino, ele foi zagueiro da seleção sérvia na Copa de 2006. É um jogador querido lá e por isso entrou como interino.
Só que aí ele fez 2 amistosos, ganhou um, empatou outro e acabou sendo efetivado. E ele mudou completamente. O esquema era com 3 zagueiros, ele joga numa linha de 4. E tem jogadores interessantes no meio de campo, mas é uma seleção que toma muitos gols. Pelo que eu entendi, então, Brasil e Suíça não terão muitas dificuldades. Eu acredito que Brasil e Suíça sejam as equipes nas oitavas. Nessa ordem ou vai ter... Nessa ordem. Então foi isso, é o Grupo E aqui. Agradeço ao Felipe Lavô. Eu que agradeço. Voltaremos com mais análises para a Copa do Mundo da Rússia 2014.